Olá, meus amores, tudo bem? Gente, eu vim falar aqui sobre um assunto que está me incomodando um pouquinho, que eu venho acompanhando, e isso está me incomodando um pouco. Antes de tudo, eu quero dizer que eu não sou a dona da razão, não estou aqui para bater de frente com ninguém, não quero citar nomes de ninguém, até porque eu não conheço o nome de ninguém, tá? Não estou aqui para engajamento nessa situação, eu só quero compartilhar com vocês a minha experiência. Primeiro de tudo, eu não aceito ou eu não acredito que espiritualidade tem idade. Se isso quer dizer o quê? Eu vou dizer o que eu quero dizer. Tem gente que está batendo na tecla sobre crianças terem espiritualidade, sobre crianças ou jogarem cartas, ou se manifestar com algum tipo de espiritualidade. Eu vou usar a minha experiência e o que eu vivi até hoje, tá? A minha experiência, eu, Suzy, com menos de 2 anos de idade, eu já via a minha cigana e conversava com ela. A primeira vez que eu a vi, eu estava num lugar, eu morria de medo de escuro, e faltou energia. Eu morava numa casa muito grande, eu estava sozinha num lugar. Isso eu me lembro como se fosse hoje, eu não consigo esquecer. E do nada me surgiu um clarão. E no meio desse clarão me surgiu uma moça muito bonita, com a pele cor de canela, mas uma canela mais clara, com os olhos verdes, toda vestida de azul, com prata. Por isso que a minha cigana, eu geralmente, tudo dela eu boto azul com prata, tudo dela, porque desde que eu a vi a primeira vez é assim. E ela me abraçou, veio até a mim, me abraçou. Eu perguntei quem ela era e ela falou: eu sou a sua protetora e até o seu último dia de vida eu vou estar com você. E ela ficou comigo até retornar a energia. Eu não sei quanto tempo levou, porque eu sei que quando me acharam, eu estava dormindo, tá? Então, assim, desde então eu a vejo, desde então ela me ensinou a jogar cartas, ela me ensinou a falar espanhol, ela me ensinou tudo do espiritual que eu sei, assim, que ela poderia me ensinar. Então, eu vou falar para vocês que aos 4 anos de idade eu já lia cartas. Aos 4 anos de idade eu já interpretava búzios e nenhum pai de santo me ensinou, tá? Foi a minha própria Ogunté, porque desde então eu sabia que eu era de Ogunté e eu sabia que eu era de Oxaguian, porque eles se apresentaram para mim. Bom, isso eu posso trazer minha mãe para confirmar, tá, gente? Minha mãe carnal. A outra experiência que eu tenho, eu tive uma filha que, se estivesse viva, estaria com 24 anos, que era a Maria Clara. E quando eu engravidei, eu tive muita complicação na minha gravidez. E eu coloquei Maria Clara por 2 motivos. Maria, por causa de Santa Maria, e Clara, por causa de Santa Clara, que eu sou devota dessas 2 santas. E porque eu sou apaixonada por Mariazinha. Mariazinha da beira da praia, né? Que, por sinal, na Umbanda, ela é representante da minha Ereia. Não que eu tenha Mariazinha, tá, gente? O nome da minha Ereia, ela é batizada como Ondinha, tá bom? Esse é o nome dela. Mas, então, quando a Maria Clara faleceu, o Mateus, que hoje tem 22 anos, eu estava grávida do Mateus, ela faleceu com 1 ano e 8 meses. E antes de falecer, ela deu o nome dele. Ela falou: mãe, chama meu irmão de Teuso. E eu não entendi o que era Teuso, até que a minha sogra, que é minha ex-sogra, que é evangélica, falou Mateus. E nós colocamos Mateus.
E antes dela falecer, ela no hospital, ela deu um beijo na minha barriga. E ele tem esse beijo desenhado nas costas. E desde então, quando ele nasceu, foi uma das primeiras coisas que a gente viu ali. O Matheus, com menos de... O Matheus, ele é autista, né, no nível 2. Vive normal, mas tem um grau de autismo. E desde muito cedo ele sempre foi muito determinante nas coisas, né? A espiritualidade sempre foi muito, né, aflorada nele. Ele com menos de 1 ano, ele já falava. E toda noite ele, antes de deitar, ele se ajoelhava ao pé da cama e ele rezava: com Deus me deito, com Deus me levanto, na graça de Deus e do Espírito Santo. E eu comecei a reparar, perceber aquilo ali, e eu perguntei para ele aonde ele havia aprendido aquela reza, já que eu nunca tinha ensinado ele a rezar. Ele falou: mãe, foi a minha irmã, a Maria Clara. Ele não conhecia a Maria Clara, porque eu não tinha fotos da Maria Clara espalhada pela casa, que foi um pedido da psicóloga, né, que fez na época para eu não ter fotos dela espalhada, porque eu fiquei muito mal com a morte da minha filha. E quando o pai dele, o Mauro, pegou o álbum de fotos e pegou um álbum de fotos com fotos aleatórias, ele mostrou quem era a Maria Clara. Ali já é... O Matheus iniciou no santo com 1 ano e 6 meses. O Matheus com 1 mês de idade, o Matheus ele é de Oxaguian, mas ele é Ogã de Oxóssi. O Matheus com menos de 1 mês de idade, eu não queria dar açúcar para ele porque eu sou diabética. Então eu dei a mamadeira dele e ele não mamou no meu peito, porque eu tomava insulina. Com menos de 1 mês de idade, eu dei para ele leite com mel. Uma coisa normal, né? Amamentei e fiz a mamadeira dele com mel. O Matheus, em questões de segundos, a barriga dele começou a inchar, o umbigo dele estufar para fora. Eu corri com ele para a maternidade, Herculano Pinheiro, aqui em Madureira. E os médicos fazendo exame, não sabiam o que acontecia. Na mesma hora, o meu telefone tocou, minha mãe falou assim: tu tá onde? Eu falei: eu tô no hospital que o Matheus tá passando mal. Ela: corre com ele aqui, porque o Oxóssi abriu o jogo e eu preciso cuidar do Matheus. Ele tinha menos de 1 mês de idade. Corri com ele para lá, chegando lá, o Oxóssi passou à frente, suspendeu ele como Ogã e falou: ele é meu filho e ele é meu Ogã e eu vou cuidar dele. E até hoje o Matheus não usa nada de mel, nada referente a isso. Com 1 ano e 6 meses ele iniciou no santo. Hoje ele tem 22 anos de idade, vai fazer 21 anos de iniciado. Então, para mim, não existe idade, tempo, nada disso. Existe espiritualidade. Ela te escolhe, ela te leva, ela te faz. É lógico, algumas exposições exageradas, exorbitantes, tá demais. Mas pare de falar que fulaninho ou cicraninho não tem espiritualidade. Você não tem como dizer isso, porque você tem que conviver para entender o que é espiritualidade. E olha, às vezes eu sonho com o Oxóssi vindo falar comigo, o Oxóssi vem até a mim falar comigo, e eu vou até o Matheus e falo assim: Matheus, o Oxóssi falou isso. Ele: não, mas ele já falou comigo e é para fazer disso. Ou seja, ele só completa aquilo que o Oxóssi começou comigo, completa com ele. Então, quando se tem espiritualidade e ama a espiritualidade, respeita a espiritualidade de verdade, ela se faz presente. Então, parem de atacar um aos outros. Parem de dizer que fulano ou cicrano não tem espiritualidade, porque só quem sabe é o nosso axé. Gratidão. Axé.